pessoal! Iniciamos mais uma live. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos também. Isso aí. Bom, a gente veio falar de aquele tema, assim, que impacta bastante, né, nas discussões ou no planejamento ali das pessoas, das empresas, que é a parte da geração de leads, né? Quando começar, por onde eu começo, o que eu faço primeiro? Então, a gente vai trazer um pouquinho, assim, de algumas dicas, né, que são importantes, que a gente considera. E também trazer essa comparação, né? Então, como que a gente prioriza, né? O que é mais importante a gente priorizar? A gente vem aqui trazer alguns questionamentos para vocês, para a gente, então, poder refletir, então, sobre a nossa estratégia. Nós somos a Mulheres de Performance, né? Então, a gente tem o intuito de impulsionar negócios de mulheres, né? A gente tem alguns pilares, alguns projetos que a gente faz. Então, tanto dentro da parte operacional, em que a gente realiza os serviços, né? E também sempre traz essa visão para dados, né? Para cultura de dados. A gente também tem alguns projetos que a gente faz para o empreendedorismo feminino, né? Então, alguns projetos locais, entre outros. Inclusive, essas lives, né, que são gratuitas, a gente também tem muito no intuito de ajudar vocês a tomarem as decisões que são melhores para o negócio, ou vocês terem conhecimento para poder avaliar, né, as propostas, as ações que vocês estão fazendo. Isso aí. Então, a gente vai para o nosso tema, né? O que a gente prioriza na hora de organizar esse processo e também exemplificar um pouquinho, né? No que consiste, quando a gente fala em geração de lead, geração de demanda, o que consiste tudo isso. Então, a gente comenta muito que a geração de leads ela não tem uma fórmula exata. Cada empresa vai fazer da sua maneira, vai ter um público diferente, vai ter um conteúdo diferente, vai ter uma abordagem, trabalha num segmento diferente, né? E também com produtos e com serviços específicos. Então, tem bastante vieses, né? Tem bastante formas de fazer essa prospecção, formas de fazer esse processo, mas a gente tem a parte do cálculo. Então, assim, como a gente consegue organizar esses processos com que a gente consiga avaliar tá funcionando ou não está funcionando. Então, sempre medir todas as ações é um ponto que a gente conversa bastante, bate bastante, né? E fomenta que vocês possam sempre fazer essa medição, esse acompanhamento de tudo que está acontecendo. Bom, então a gente tem essa parte, né, que a gente pode medir todas as ações, mas um ótimo ponto é a gente avaliar da onde eu estou partindo, né? O que a minha empresa já tem de ações, o que eu já faço, o que eu consigo ajustar, adaptar ou aprimorar, e o que realmente eu preciso entender que vou precisar implementar, vou precisar começar essa caminhada, né, a partir de algum momento. E isso inclui, então, ferramentas, né? Principalmente, e processos, né? Então, a gente fala muito sobre quais ferramentas utilizar, né? Então, a gente tem algumas dicas para vocês aqui que a gente vai falando ponto a ponto, mas é bem importante refletir sobre isso, né? Muitas vezes a gente olha assim, eu quero implementar, mas qual ferramenta me ajuda mais nesse processo, para que esse processo seja fluido? Porque a gente sabe que muitas coisas, algumas vezes, não acontecem por causa, né, daquele processo, ele não está alinhado ali, né, com a operação da equipe. Então, como deixar isso mais alinhado, né? Então, as ferramentas ajudam nesse sentido. Então, a gente tem o nosso processo aqui, né? O que a gente faz para que essa conversão, esse lead, se torne um lead, né? Essa pessoa se torne um lead, para que a gente consiga entender como organizar esse fluxo, né? Então, da onde que eu começo? Como é que a pessoa vai virar um lead nesse processo? O que eu preciso olhar dentro de cada ponto? Então, a gente tem muito, né, esse slide como o caminho que a gente precisa percorrer mesmo. Então, em outras lives, vocês vão ver a gente falando sobre esses pontos aqui, na verdade, essa jornada aqui, né, que a gente entende que é importante mapear. Isso para nós é algo que está bem, assim, muito nítido na nossa cabeça, assim, que sempre quando a gente vai iniciar uma geração de leads, a gente pensa em todos esses pontos aqui. Então, é bem importante, a gente vai trazer agora, a gente vai compartilhar com vocês ponto a ponto para a gente pensar e refletir, né, sobre, então, o que eu preciso fazer, né, e também trazer algumas ideias para cada ponto desses pontos de impacto aqui que a gente chama, né? E ele é fluido também. Então, aqui a gente está olhando por um objetivo específico. Né? Como a nossa live, por exemplo. Vocês, em algum momento, podem ter se cadastrado para receber o conteúdo, vocês viraram o lead da nossa empresa. Mas a gente tem outros tipos de conteúdo.
né? A gente tem outros materiais. Então, esse processo ele precisa ser avaliado para cada ação, né? Quando eu penso, eu quero que a pessoa me peça um orçamento para fazer uma implementação de analytics, por exemplo. Eu tenho um público, eu tenho uma dor específica, eu preciso pensar em como a minha página vai ser construída, onde que eu vou anunciar essa página, se ela está indexada, como é que ela está indexada no Google. Então, assim, como eu vou apresentar isso para o público, né? E como eu vou pensar aqui no argumento, como eu vou pensar no layout, como que vai estar esta página ali, onde a pessoa faz efetivamente o seu cadastro, onde ela vira efetivamente um lead, e depois como é o processo, né? Como é que eu vou entrar em contato com ela, que informação ela vai receber. Então, tem esse processo, ele é bem fluido, né? E ele é infinito, a gente brinca, porque ele pode ser aprimorado em qualquer etapa, e ele também vai sendo construído de acordo com cada tipo de conteúdo, de acordo com cada objetivo. Bom, e aí no argumento de venda, a gente tem muito essa questão de entender quais são as dores dessas pessoas, né? Vocês têm um produto específico, uma solução específica, o que que ela resolve? Quando a pessoa vai partir para essa solução, o que que ela está procurando, né? Então, assim, o que ela já enfrentou, aonde que ela enxerga outras soluções também, por que que elas vão escolher vocês? A empresa de vocês, a solução de vocês. E como deixar esse argumento de venda mais atrativo também. Então, quando a gente fala de argumento, até nos pontos de impacto ali que a gente trouxe no slide anterior, a gente fala sobre a dor, né? Então, a gente precisa muito entender esse público, para que, a partir do que a gente entendendo o que, por exemplo, ele sente falta até do nosso concorrente, muitas vezes, a gente consegue, então, trabalhar esses pontos, deixar isso em destaque. Então, primeiro, a gente, claro, tem que olhar para o nosso negócio também, né? Então, assim, o que que eu posso, dentro do meu produto, né? O que que o meu produto hoje atende, né? Que são essas dores que o concorrente não atende, por exemplo. Ou o que que o meu produto tem de diferencial que eu posso trazer isso como um argumento ali naquele momento, né? Então, esse argumento ele pode estar tanto linkado à realidade daquela pessoa, então trazer essa pessoa para um cenário em que ela se identifique também, quanto, né? Então, ter uma abordagem mais comercial, né? Então, a gente pensa assim, o argumento de venda aqui, ele é realmente um argumento de convencimento. Então, assim, como que eu convenço, como que eu trago, né, a pessoa, eu falo para ela, assim, que eu entendo a dor dela, né, e como eu soluciono, né, então, dependendo da etapa do funil, né, que a pessoa se encontra. E até para chamar atenção, né? Como a gente está imerso em um mar de informação e conteúdo sobre tudo, quando a gente acerta esse argumento de venda com aquele problema, aquela dor, então, aquele argumento que vai fazer a pessoa olhar, né? Se a gente está impactando muitas pessoas e está tendo poucos cliques, pode ser um indício de daqui a pouco ou o formato não está adequado, ou o argumento precisa ser mudado. Então, tem algumas medições ali no meio do caminho que vão nos indicar onde a gente precisa mexer. Então, esse é bem o nosso primeiro ponto. A gente tem o impacto visual das peças também, né? Então, além dessa questão de formato que eu comentei, como a gente disse antes, chamar atenção no meio do mar de informações que a gente tem acaba sendo um grande desafio. Então, um layout bem adequado, que tenha relação com a tua marca, que a pessoa vai identificar nela, acessando aquela informação, caindo no site de vocês, procurando por vocês, ela vai conseguir entender que se trata da mesma solução, da mesma empresa. Essa unicidade, ela também ajuda nesse processo de confiança, né? De entender, não, é uma empresa confiável, é uma empresa que se posiciona da mesma forma em vários ambientes. Então, todo esse cuidado também com o design, ele é super importante. E até nos próprios criativos, né? Então, quando a gente pensa assim, eu vou fazer uma divulgação, ou vou fazer alguma ação que eu quero que a pessoa, então, tenha interesse a ponto de virar um lead, né? Então, a gente tem que pensar que esse impacto visual, ele seja, como a Jéssica falou, coerente com a minha comunicação, mas ele também seja muito atrativo. Então, é importante a gente pensar assim, o que eu posso fazer aqui para diferenciar? Então, por exemplo, testar os formatos para ver qual formato que o público se engaja mais, ou pensar em até tendências, né? Atualmente tem uma tendência de que o pessoal visualize mais vídeos, vamos dizer assim, falados. Então, vou produzir mais esse tipo de conteúdo, adaptado para a realidade de uma empresa. Então, a gente pode também
pensar muito sobre esses pontos de o que está acontecendo agora, o que está em alta, né, em relação ao que chama mais atenção, né? A gente sabe, teve uma época que, por exemplo, carrosséis era muito importante era novidade ali nas redes sociais, então o pessoal sempre fazia anúncio de carrossel porque acabava sendo mais atrativo, o pessoal queria ver.